Salve família, eu sou a Tata Alves, sou escritora, idealizadora de um sarau chamado Sarau da Ponte Pra Cá, que acontece aqui na Zona Sul, né, onde que eu moro, Zona Sul Campo Limpo. Tenho 28 anos, sou mãe do Brian e do Breno, que são os IBGs. IBGs significa gêmeos, né, dentro do tronco linguístico iorubano. Sou candomblessista e é isso. Eu tava de birra com ele. Porque eu liguei várias vezes e ele não atendeu. Eu pensei que o possível não retorno tinha sido o esquecimento de pagar a fatura da Nextel. Ao céu ele me leva toda vez que uma chamada me faz. E é por isso tão fugaz a minha vontade de rever-te. Toda vez que você não me atende, na minha mente só vem pensamento de terror. Eu sei do tom da tua pele. Foi por isso que eu te escolhi. Só que os PM têm álibi de forjar no teu bolso. O segurança, a técnica de matar-te pelo pescoço e eu entro para a lista das negras que sofrem hipertensão, infarto, pressão alta. Toda vez que eu sinto a sua falta, eu peço a algum que te leve para longe de um camburão. Que ele te livre da mira dos tiras, que atira por diversão. Namorar um homem preto é saber que de Arthur Alvim para vir aqui na Sul, tem que pedir proteção a Exu. Que a sua camisa funfun não seja alvejada de vermelho porque Oxalá não gosta. É pedir algum que lhe proteja as costas. É te ligar compulsivamente só para saber se você tá mais perto. É pedir para que evite a barreta porque, a depender do itinerário, sempre é bom ser esperto. Namorar um homem preto é viver perigosamente cada passeio. Com receio do enquadro, tão duvidando de que é nosso carro. É suar frio, aquietar-se para não levar 80 tiros. E é viver todos esses medos sem dever, sem ter antecedente criminal. Nesse momento, fazem 1h45 que você saiu da leste para vir me ver. O bico vai dissolvendo porque, parando para entender, eu escolhi formar família com você. O tom da tua pele para eles torna-te alvo. Mas o tom da sua pele para mim foi decidir que com você eu caso. Acho que o primeiro contato vem uma imagem afetiva da escola, né? Então eu lembro de ter feito esse contato pela primeira vez de um texto que estava numa cartolina, que eu não vou lembrar agora quem era o autor, mas falava sobre as questões das cores, né? Das cores na questão racial, né? Étnica. E aí tinha esse lugar, assim, de uma poesia que me impactava, né? Então a poesia falava mais ou menos assim, de que o branco, quando tem frio, fica de uma cor, quando chora, fica de outra cor, quando ele tem raiva, ele fica de outra cor, e o preto, quando chora, é da mesma cor, quando acorda é da mesma cor, quando fica doente é da mesma cor, e que o branco ainda tinha a coragem de o chamar de homem de cor, né? Sendo que ele mudava tantas vezes a partir das suas emoções. E aí essa foi uma poesia que me impactava. O acesso à poesia foi mesmo na biblioteca de escola do Sinésio Rocha, que fica ali no Marizal, o bairro onde que eu moro atualmente. Mas não era uma relação muito atrativa, né? Era uma relação num lugar mais coloquial, não tinha uma intimidade, né? Não aconteciam saraus da minha idade. Minha irmã já vive uma experiência diferente, né? Dos saraus terem se apossado desses espaços públicos, né, quanto biblioteca, quanto escolas, e aí deixa essa sala de leitura menos ociosa. Mas de ter prazer em estar em sarau foi a partir da relação com o Rogério Gonzaga, que consulta os meus cadernos da minha casa. Ele frequentava a Casa de Cultura do Candearte, gestada pelo Geraldo Magela, e aí eu sempre levava os meus filhos para passear, para retirá-lo de uma senhora que cuidava depois que eu chegava do trabalho, e às vezes eu levava eles para o campo, né, que é do lado da Casa de Cultura. Mas a Casa de Cultura mesmo eu nunca tive vontade de entrar. E aí o Rogério, de me ver passar, ele perguntou: Tata, onde que você... Eu acho que eu te vi pelo bairro e tal, era você mesma, com 2 crianças iguais? Falei, então era eu mesma. E aí ele me convidou para acessar, eu tive preconceito de início, não quis. E principalmente pela relação dos tambores, né? Então,
Minha família vem de uma família cristianista, né, do catolicismo ao evangelho. Então, se ouve tambor, a gente já associa a macumba, né? Era assim que a gente dizia de uma forma pejorativa. Então, eu não fui. E aí, com o passar do tempo, eu fui perdendo, né, me introduzindo lá no Candearte, porque também era um espaço que abrangia os meus filhos, abrigava eles. E aí, eu fui perdendo esse preconceito. Sou macumbeira hoje, né? Tô aí na religião há 4 anos, né? Aprendendo quanto a Bian. E aí o Rogério me convida para apresentar no Pra Sarau, que é o sarau que ele idealiza ali na Coab Adventista. Já tem mais de 10 anos já o sarau do Pra Sarau. E aí eu tive esse contato assim com eles, né? E aí era um espaço que se apropriar do espaço de fala, para quem vem de periferia, que sempre tem esse contexto de ser reservado, de não ter o espaço para falar, de da escola ser contido, de você dar uma opinião diferente do professor, você está desrespeitando o professor. Quando o Rogério me dá esse espaço de fala, eu vou me apropriando dele. Então, ele permite que eu gagueje, que eu erre. E aí, se você erra e tem a humildade de falar, gente, eu errei, posso voltar? A plateia te aplaude, sabe? Pela coragem de insistir. E eu acho que foi isso que foi me motivando a perder a relação de colocar o papel aqui na cara, né? Pra recitar. E aí, perdendo e decorando as poesias, criando técnicas, né, para fazer, para memorizar as poesias todas. E aí eu lanço meu primeiro livro no Pra Sarau, em 2015, junto com o aniversário do Pra Sarau, dia 25 de janeiro. Então, esse lugar da relação com a poesia passou por esses caminhos todos aí. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Eu olho para os meus filhos e o amor se concretiza. Eu também o vejo na brisa que acarinha as minhas plantas. As formas de amor são tantas, infindas e indescritíveis. Eu transpiro amor no deslizar dos carinhos do meu nego. Em tudo que vejo, o amor está. Quando você oferta um olhar, na procura dos meus para um abraço, sabe aqueles espaços de tempo onde eu tenho a oportunidade de ouvir a musicalha do coração do outro junto ao meu. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda onde antes era a semente da fruta que eu chupei. Persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor. Não apenas. Porque a poesia é o instrumento que eu milito. É o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar tantos outros pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo tudo ali na favela. Na comunidade que bota a mão, costura e faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto, mas nos olhos um pedido de socorro! Eu vejo gesticular frenético ao recitar a poesia, mas também vejo a menina séria, com os seus problemas que não têm métrica. Eu queria falar de amor. Sério, falar mais vezes. Falar da alegria de ver florescer uma muda, onde antes era semente da fruta que eu chupei, eu persisto em falar de reis, rainhas, descendência minha. Falar só da alegria dos corpos que se movimentam ao baque da alfaia. Eu queria falar mais vezes de amor, mas falha. A tinta da caneta, cúmplice do punho que ordena, diz que não dá para mim falar de amor, não apenas porque a poesia é o instrumento que eu milito, é o grito que faz eco dentro do meu coração. A minha militância com a escrita me fez enxergar todos esses pontos de vista. Eu vejo a beleza do carnaval, o glamour é lindo lá na passarela, mas eu não vejo todo ele na favela, na comunidade que bota a mão costura, faz acontecer. Eu vejo o timbre grave, rouco, a formosura do canto e nos olhos um pedido de socorro. Eu vejo o gesticular frenético ao recitar a poesia, mas eu também vejo a menina séria, com seus problemas que não tem métrica. Eu queria falar de amor, mas não dá. Com tanto genocídio na favela, com a falta da mistura na panela, como a rua como moradia, com a vaidade por poderes banais, com a falta de carícia, com a disputa por editais, como se o lugar ao sol fosse só o pau que eu flagro. Como que fala de amor se só ele não enche barriga?
Há quem vê a moça na rua e ainda trate por mendiga, mas me diga, quem que falou de amor hoje pra ela? Enquanto houver ego no sarau pelo espaço de fala, ou então disputa pelo look que mais lacra. Enquanto a riqueza estiver concentrada na minoria da sociedade, ou um casal homossexual for agredido por ver a sua realidade, quando a sentença de morte for a escolha da religião, por considerarem insanas as religiões de matrizes africanas, eu não vou conseguir versar versos de amor. Com a turbulência das energias, é necessário conduzir onde a sua se canaliza. Foi em cerca de 2015, porque eu recebi um trabalho, eu fiz um comercial para a Dove de cabelo cacheado. E aí, pela primeira vez, eu ia pegar um dinheiro que, trabalhando, a minha família não consegue anualmente, né? E eu fiquei impressionada, né? Foi impactante, assim, ter recebido aquele valor por um trabalho teoricamente simples, né? Se você pegar para rever esse vídeo, eu não apareço em mais do que 2 minutos no comercial e me remuneraram daquela maneira. E aí esse mesmo Rogério, ele tem uma inserção na administração, né? Ele domina bastante sobre isso. Então toda a minha contabilidade, por ele me abrir esse espaço, passa por ele. Rô, quero fazer uma coisa, o que você acha? Ah, aplica aqui, aplica lá, não sei o que lá. E aí quando eu recebi esse dinheiro, eu também pensei em que investimento fazer. Uma vez que a periferia não tem essa educação financeira presente, né, a gente falha muito, recebe o 13º, acha que tá rico, gasta tudo, compra, né, o tênis da Nike, compra o iPhone e aí não tem planejamento para os próximos meses. E aí o Rogério falou, meu, faz o livro agora, porque você tá com a grana na mão para fazer. Eu falei, tá louco? Tô querendo investir, livro não é investimento, o país não lê, as pessoas não compram livro, preferem comprar cerveja, não vou fazer livro não. E aí não queria fazer, quando tava acabando essa grana, eu falei, vê aí, meu, o mecanismo da gente fazer esse dinheiro render. Ele, meu, faz o livro. Eu falei, mas e se não vender? Ele, não, se não vender eu compro todos os livros e deixo lá em casa. Aí eu falei, então tá, né? Se eu não tiver lucro com isso, pelo menos o investimento que eu fiz, eu vou receber de volta. E aí, para minha surpresa, eu fiz um comunicado com a minha comunidade, troquei ideia com o pessoal dos bares que meu pai bebia, das clientes da minha mãe, que minha mãe era manicure. E aí convidei esse povo para ir, eles foram, só minha família, que é grande, consumiu uma parte dos livros. Então, a inexperiência me fez lembrar todos os exemplares, que na época foram 100, né, não é muito. E aí eu sempre falo que eu me senti como o Seu Madruga, sabe? Com essa colona assim, chapéu, roupa, sapato. E aí montei a mesa lá de uma maneira simplória. E no dia do lançamento eu vendi 80 livros. E aí ali eu vi o potencial da escrita, o potencial da literatura dentro da periferia, porque a gente tem esse poder econômico de gerir, né, as nossas coisas. É importante também pensar esses investimentos, mas também de como que a nossa periferia lê, né? Essa estatística que eles apresentam de que o brasileiro não lê, não está pautada nos saraus. Se a gente pegar, né, fazer um mapeamento sobre quantos saraus acontecem na periferia, todo sarau tem um lançamento de livro, né? E todo dia da semana existe um sarau. Então, como que a periferia não lê, né? Que cálculos são esses? Quem não dança, segura a criança. 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 Como é? Quem não dança, segura a criança? Então quem não dança agora sou eu? São 2 crianças para alimentar nos braços meus. Eu tenho me formado nos saraus, muito mais do que nos graus de ensino médio. E hoje eu enxergo tais lugares como lugares de formação. É aqui que eu quero estar, os meus filhos criar, mas no meio dessa multidão eu tenho me sentido só. O pior é que a sensibilidade do poeta para erguer a caneta, às vezes não tá para erguer os filhos dessa preta. E quanto é violento esse apontar. Porque se uma formação nesses espaços, eu te permito intervir na educação dos meus, ou é mesmo eu só que tenho que segurar esse Mateus? Quem tem os seus Mateus que balance. Mas já pensou na chance de fazer uma mãe sentir-se forte? Eu vou te dar um norte,
Mas depois da poesia a gente constrói. Você já se perguntou quanto dói? Já parou para pensar nisso? Uma mãe deixar uma formação com Conceição Evaristo. Uma palestra sobre o movimento negro com a Esmeralda Ribeiro. Ou uma vivência porque não tem creche. Plateia e público te olhar dizendo sem falar: segura esse moleque! Nossa, ele vai cair, mãe! Pega ele aqui, mas você tá do lado. O quilombo tá formado, mas os filhos são problemas seus. Meus ou nossos? Ócio, regresso. Mas quando a vida era tido como primitiva, havia mais sensibilidade. É verdade. Como que vivem os indígenas? As nações africanas, como que eles vivem? Constituídos de relações humanas. O filho é da tribo e todo trigo é dividido. Esse grito que eu suplico quando eu jamais não posso é que peguem os meus filhos no colo. Mas que não seja uma outra mãe, porque uma outra mãe se compatibiliza. Que seja uma mulher que não tenha filhos, que os possa alimentar quando tiverem fome, que seja também um homem. Quem não dança segura a criança, quem não dança segura a criança, quem não dança segura a criança, quem não dança. A vida já sambou muito na minha cara. Eu aprendi a dançar conforme a música. A disritmia presente por não saber lidar com múltiplos me afinou. Quando o coro do tambor vibrou, quem não dança segura a criança doeu no peito, porque eram dois para eu embalar. Tem um lance do meu pai, que ele é marceneiro, então ele sempre falava para mim atender os telefones, né? Então tocava o telefone lá e eu pequena, Marcenaria Souza, boa tarde, bom dia. E aí passava pro meu pai e meu pai finalizava a ligação. Mas meu pai tinha cartão de visita e era muito comum. Então meu pai tem a questão dele com o alcoolismo. E aí, às vezes, ele pegava uma grana grande, porque, né, móveis maciços e tal, e aí ele torrava, os amigos vinham, sabiam que estava com dinheiro, e ele esquecia de pagar a conta de telefone, contas pequenas. E aí, quando rolou de cortarem a nossa linha telefônica, eu, quanto secretária do meu pai, tive que renomear todos os 1000 cartões com número novo da nossa linha. Então, também fiz esse investimento em mim, né, na carreira, de pensar um cartão de visita que falasse sobre o meu trabalho, entendendo que a literatura me traz esse lugar da remuneração, né? Então, para que eu tenha esse retorno no futuro, eu preciso pensar em investir agora e coloquei a poesia nesse lugar do meu sustento. Cotidiano corrido e quase não falo mais com você. Não que esteja menos presente no meu dia a dia, mas é que eu te poupo dos delírios, dos desabafos meus. Apesar de que também nos comprometemos com compromissos e responsabilidades e, por fim, nessas horas eu tô mais contigo do que você imagina. Pois tenho você em imaginação e o tendo assim, eu te aciono na hora que eu quiser, relembrando as suas mãos em mim. Dentro daquele mesmo nosso quarto, que nunca é o mesmo em nossa ação. Ele sempre se renova. Uma briga nova, uma nova forma de conciliar. Independente de como começa ou de como será o seu término, a única certeza que temos é que ambos se completam e se permitem ao ápice do prazer. Ter você é estar completa, é me sentir atleta na sensação do alto do pódio, é como investir num bom negócio e é solidificar que o melhor prazer que há é o nosso. É complexo pensar uma coisa que defina. Mas eu tenho uma tatuagem nas costas que diz: eu me sustento com palavra. E aí essa frase significa me sustentar não só dos acordos verbalizados, me sustento porque a minha religião traz oralidade, então eu aprendo escutando, e também no lugar de que a minha família, o alicerce da minha casa é estruturado com a poesia, com palavra. Então os meus livros trazem essa remuneração para minha casa, para minha família. Eu acho que se fosse definir uma frase seria essa, de me sustentar com a poesia.